Livro de Números capítulo 11. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Bom, então nós vimos aí no hebraico Taberá, para você anotar aí no seu caderno, que significa lugar de fogo. Alguns dizem ser um vento escaldante vindo do sul, e esse vento ele sopra da parte do deserto oriental e é extremamente destrutivo. Então é conhecido pelos hebreus, né, por Taberá, lugar de fogo. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. Bom, aqui é quando falamos aqui, a nossa alma está seca, no original não está a alma, é a palavra nefesh, que é força ou vida, né? Então, força ou vida, não alma. Então, no original está escrito, mas agora a nossa força está seca, ou então a nossa vida está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz, para que me digas que leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei ali e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. False. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas o mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo no meio do qual estou de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Bom, aqui, mesmo tendo visto alguns milagres, Moisés aqui ele mostra também a sua parte humana, né? A parte da dúvida. Imagine você, um Deus que conseguiu abrir o mar vermelho, fazer eles passarem seco e fazer chover maná do céu todos os dias. Aí agora Moisés mostra a sua parte humana, né? Para que Deus permite até para que nós não venhamos a idolatrá-lo, a adorá-lo. Por quê? Porque que ele mostra que ele também teve dúvidas, né? Então não é errado eu e você
vez ou outra, duvidarmos, questionarmos. Isso faz parte da nossa natureza humana. Claro que se nós realmente tivermos a fé, essa fé que move montanhas, nós não teremos essa dúvida, mas nós vemos aqui que próprio Moisés, apesar de ter visto tantos milagres, ele põe a sua dúvida, questionando a Deus, perguntando, né? Eles são muito homens, Senhor. Como é que o Senhor está dizendo que vai ter carne durante o mês inteiro? Né? Então era aqui um ponto de dúvida que Moisés tinha, mas claro, isso não interferiu em nada no relacionamento dele com Deus, que era fantástico por sinal, e também não envolveu em nada quanto à salvação dele. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar, para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria, se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E, tirando-o do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Bom, aqui nós vimos então a unção do Espírito, né, que foi dada para julgar e governar, e não para profetizar. Esses 70 aqui, nesse caso, foram escolhidos pelo próprio Deus. Eldade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade, e o outro, Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Bom, aqui nós vimos então que Eldade e Medade profetizavam depois de saírem do tabernáculo. E Josué então pensou que eles não poderiam fazer isso, que somente Moisés é quem poderia fazer isso, que somente Moisés era o profeta, né? Mas então Moisés repreende ele, mostrando uma grande humildade no seu coração e alegria e não ciúmes, o que infelizmente acontece hoje, né, no meio das igrejas, onde você começa a se destacar, Deus começa a lhe usar, e aí este demônio do ciúme toma conta do coração de muitas pessoas, e em vez de se alegrarem que Deus está usando as pessoas, Deus, pela sua infinita misericórdia, usa os nossos irmãos e irmãs, então as pessoas às vezes deixam-se ser dominadas pelo ciúme, né? E acaba trazendo aí coisas ruins, atraindo coisas ruins para si próprio, né? Então nós vemos que isso não é de agora, isso aconteceu com Josué. Josué também ali ficou com ciúmes por Moisés, né? Mas Moisés repreendeu ele, se alegrando e dizendo: ah, quem dera que todos fossem profeta, né? Aqui nós vemos a humildade de Moisés e a grande liderança que ele tinha. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu com uma terrível praga. Bom, as aves então elas foram defumadas, salgadas e ressecadas ao sol, podendo então ser preservadas por até quase 1 ano. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Bom, então e eles acabaram adoecendo, né, de tanto comer. Seguiu-se uma praga onde muitos morreram e foram sepultados neste lugar. Por isso o nome, né, como nós vimos aí, Quibrote Atavá. Se você quiser
anotar no seu caderno, então, que Brote Atavá é sepulcro dos desejos. De Kibrote Atavá o povo partiu para Azerote e ali ficou. Queremos encerrar, então, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus. Bom, aqui nós vimos, então, um Homer, né? Daí que tem um Homer aqui, não tá falando nada de um Homer, o que tá aqui? Deixa eu ler aqui, não tem nada de um homem, então esquece essa parte lá na corda, então, né? Claro que não tá falando nada de um Homer aqui. Oh, caiu tudo aqui também, pelo amor de Deus, quebra!